Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do nosso podcast improvisado, o podcast chamado Castidade para Todos, em que a gente quer contar histórias de casais que viveram a castidade para vocês verem que a castidade de fato é para todos. E é claro que nesse primeiro episódio a gente contaria a nossa história, né? Então eu e o meu marido, Marcelo, estamos aqui para compartilhar com vocês como é que foi o nosso processo de namoro e como que foi a vivência da castidade na nossa vida. Para quem não me conhece, eu sou Renata, eu sou terapeuta e eu ajudo pessoas a se prepararem para o casamento. E nessa preparação, a gente não tem como não falar da castidade. Então, bora amor! E esse aqui é Marcelo, meu marido, para quem não conhece. É uma honra ser o primeiro convidado, não esperava menos que isso. Não esperava. Não esperava menos. E vamos lá, vamos falar um pouquinho. Ser o primeiro entrevistado dá um frio na barriga, sabe? Mas vamos embora. Vamos lá, para a gente começar, eu queria que você contasse um pouco como é que eram os seus relacionamentos antes de iniciar a vivência da castidade. Então, é uma pergunta até difícil porque, assim, na hora que a gente relembra, né, não sei se isso acontece com você, mas eram relacionamentos bem desregrados, sabe? Eram relacionamentos sem pensar muito no futuro, era um relacionamento onde eu estava muito mais preocupado ali com o momento, o atual, em o que aquela pessoa podia me proporcionar, mas sem me preocupar muito em criar uma história com ela, né? Eu vivia o dia, mas sem pensar muito no futuro, sem um objetivo com aquela pessoa, né? Que é uma grande deturpação do namoro, né? Porque Exatamente. se a gente for parar pra pensar, o namoro é feito pra gente se preparar pra casar. Quando a gente tá namorando sem pensar em casar, Exatamente. tá namorando. Então, assim, a preparação não existia. Até porque, de fato, sem a castidade, a gente literalmente, né, vivia coisas que não eram para ser vividas antes da hora. Então, não tinha por que me preparar, sabe? A pessoa apenas vivia ali e aproveitava, né, do momento. Então, foi basicamente assim. Imagino que, assim, você tenha passado por isso também, imagino que as outras pessoas também, não é? Comigo foi bem parecido. Eu realmente vivia os meus relacionamentos, assim, muito voltado para aquilo que eu estava sentindo. Então, eu não tinha clareza na minha cabeça se eu realmente... O que eu precisava de encontrar num homem para poder pensar em me relacionar e pensar no futuro. Então, era muito voltado, assim, realmente pro sentimentalismo, né? Então, a pessoa era legal, né? Eu me sentia bem, ou eu sentia aquele friozinho na barriga. Então, eu achava que por eu estar sentindo algo, eu deveria ficar com aquela pessoa, sem critério realmente de futuro, sabe? Sem nenhum critério de o que é importante que a gente construa para que a gente consiga construir uma família. Eu não tinha a menor, assim, noção de nada disso. E tem até uma história com uma prima minha, no meu primeiro relacionamento que eu apresentei para minha família, né? Eu tinha 15 anos. E aí ela me perguntou, ela lembra disso até hoje, gente. Ela me perguntou, assim, ela é mais ou menos uns 5 anos mais nova que eu, então eu tinha uns 15, ela tinha uns 10. E aí a gente estava numa viagem, eu tinha levado esse namorado para essa viagem, ela também estava, meus pais, os meus tios, os pais dela, né? E aí ela me perguntou assim, você pensa em casar com ele? E eu respondi, não. Excelente. Muito bom, parabéns. E eu falei, não. E aí o pior foi que isso ficou na cabeça dela. E como ela era mais nova do que eu acho que ela usou isso como referencial. Então, assim, eu não sabia o que estava fazendo da minha vida e prejudiquei a vida de uma outra pessoa porque ela lembrou disso, ela gravou isso. Então, eu não sei como é que é hoje, né, que ela já tá mais velha, mas os primeiros relacionamentos dela foram relacionamentos que ela pensava igual eu. Falava, não preciso me relacionar e pensar em casar. É mais para ter uma companhia, né? Saciar aquela solidão. Estar ali, claro, né? Você não vai nem pensar em casar com a pessoa, até porque um dos principais pontos do casamento, se você não vive a castidade no seu namoro, no seu noivado, você está tendo antes. Então, por que o casamento? O casamento, na verdade, né, só vai te trazer ali muitas vezes obrigações, inclusive até legais, né? Inclusive até legais. Então, você não pensa nisso. É normal, né? Você tá ali e enxergar esse namoro entendendo o sexo e essa questão da castidade de uma forma muito rasa, né? E, inclusive, mas você conhecia alguma coisa nessa época, por exemplo, que você tinha esses namoros? Você conhecia alguma coisa sobre castidade? Sabia porque sou de família católica, então, meus pais falavam comigo, catequese, na igreja a gente ouvia, Crisma, né? Só que era algo que era engraçado, porque assim, eu via muito, minha religião está aqui, igreja católica,
vou seguir o que a igreja diz. A castidade não, acho que a igreja está meio ultrapassada, sabe? Eu deixo essa parte de lado. Eu vou criar a minha religião aqui, onde eu sigo quase tudo da igreja católica. A castidade não, porque eu acho que isso está ultrapassado, todo mundo faz, e então era assim que eu enxergava aquela época, né? Isso aí é bobeira, isso aí é falta de atualização da igreja, e inventava a minha própria religião, e é isso, sabe? Porque na minha cabeça, enfim, imaturidade também, diversas outras coisas que passavam, influenciavam ela na época, eu não via necessidade, né? Então, eu enxergava mesmo o sexo e a castidade como um todo como algo desnecessário no meu relacionamento. Até porque me satisfazia aquilo, né? Aquilo era algo, como falei, bom para o momento. Eu nunca pensava muito no futuro, no que isso poderia causar, né? Mas era basicamente assim que eu enxergava o sexo e a castidade, como algo não necessário. Eu acho que o meu raciocínio ele era um pouco parecido, mas o que ficava na minha cabeça era outra coisa, assim, porque eu sempre ouvi, eu também sou de família católica, sempre ouvi isso dos meus pais sobre a castidade, mas eu sempre ouvi simplesmente a castidade, ela é pecado. E, assim, isso deveria, né, se eu tivesse, na época, talvez uma fé mais fortalecida, isso deveria ser suficiente para mim, né? Então, se é pecado, não devo fazer, então deveria ser suficiente. Mas eu não conseguia entender por que que eu deveria não fazer algo somente porque era pecado. Era o que passava na minha cabeça. Tipo, como se ser pecado não fosse suficiente. Sim. Entendeu? Você conseguiu entender? Entendo. É um pensamento meio doido, mas era o que passava na minha cabeça. Porque muitas vezes a gente, assim, na hora que a gente... Por que é pecado se é um negócio bom, né? De a gente dizendo aqui do sexo, por exemplo. Né? Então, é uma dificuldade de fato para a gente ali. A pessoa inicia o que? A sua vida sexual ali, vamos supor, 18, né? Que é o que deveria, pelo menos, ali. Cara, você não tem uma cabeça extremamente formada para, de fato, entender. Inclusive, eu acho as coisas da igreja mesmo. Então, junto uma falta de estudo, uma falta de noção, essa imaturidade nossa, junta nessa questão da gente não ter vivido antes e, de fato, desrespeitar essa regra, esse mandamento, sabe? Basicamente é isso que eu sinto na hora que eu penso para trás, olho para trás, por que que eu não vivi isso? É porque, para mim, eu meio que me aproveitava, de fato, disso que eu tinha criado na minha cabeça, sabe? E eu acho que a gente também é muito, assim, metralhado pelo mundo mesmo, sabe? Então, quando a gente ouve que é pecado, mas a gente vê todo mundo fazendo, a gente vê os filmes mostrando, sabe? E os livros mostrando, e as pessoas vivendo isso ao nosso redor, realmente parece que é uma coisa que não faz sentido você dizer que é pecado, né? E assim, eu acho que os meus pais, eles fizeram o melhor que eles podiam, mas eu acho que realmente faz muita diferença você não achar somente que é pecado, mas você de fato, assim, entender o porquê daquilo. E existe, a castidade, ela faz sentido mesmo que você tire Deus. Mesmo que você, assim, não olhe só por ser certo ou errado, por ser o que a igreja diz ou não, ela faz sentido em termos de ordenamento da sexualidade humana. Então, mesmo se não existisse Deus, céu, inferno, nada disso, a castidade continua fazendo sentido. Concordo. Eu só vou voltar num ponto antes, meu amor, porque assim, inclusive nós homens, né, não sei como é para vocês mulheres, mas a gente é muito exposto a essa questão de desenvolver a sexualidade muito cedo, desde, sei lá, seus 12, 13, 14 anos, principalmente com a pornografia, né? Mas aí a gente tem acesso nem só a pornografia, aquela coisa mais explícita, não. A gente fala de TV, com, por exemplo, vou botar aqui, pode parecer esdrúxulo, mas pô, você vai ver um Faustão, tem diversas dançarinas com roupas curtas. O Silvio Santos tinha isso também. Na minha época, eu lembro, tinha, por exemplo, a Lívia Andrade, nem sei se pode falar, que era Eu tipo nem a sei quem é. bonitona do Silvio Santos ali, sabe? Então, assim, a gente é exposto em diversos momentos sobre isso, tirando os coleguinhas e por aí vai, e Comentários, comentários. né? Pô, e você se desenvolve um pouquinho mais, 15, 16 anos, festa de 15 anos, você vai, pô, as meninas já estão tudo com aqueles vestidos extremamente curtos e por aí vai. Dançando funk. Que tem letras extremamente sexualizadas, então a gente é muito exposto a isso e junta tudo isso que a gente falou, né, assim, perfeito para dar M, né? Para dar M. Mas assim, de fato, voltando ao que você falou anteriormente, quando a gente começa a estudar, é quando você percebe que de fato é racional. Né? Tanto que assim, o meu ponto de virada nessa questão da castidade foi estudos, uma leve vontade de viver isso depois de vários relacionamentos fracassados, né, de comportamentos meus mesmo, que não condiziam com aquele homem que eu queria ser, e o nosso relacionamento, que ajudou isso também.
Eu te Puxando salvei, seu saco. né? Eu te salvei. Não. É o contrário, eu que salvei você, tá? Aham. Hoje, difícil achar homem hoje, Renato. Você tem que dar graças a Deus. Mas vamos lá. Então, assim, quando você começa a estudar, né? E aí o grupo de jovens da igreja me trouxe esse conhecimento, foi criando uma vontade no meu coração de viver isso. E aí, você junto encontra uma mulher, um relacionamento que a mulher está disposta, mas você entende que vale a pena, eu acho que foi esse o grande ponto de virada da chave na minha cabeça, de tipo, cara, vou viver isso. Pô, eu agrado Deus, eu vou agradar a minha namorada na época e possível futura esposa, vou viver de um jeito certo, o que eu sempre ouvi, e o conforto do meu coração que estudava, sabe? Apesar de todas as dificuldades. O seu foi algo parecido? Como é que foi? Eu acho que meu ponto de virada foi uma junção de algumas coisas, assim, porque eu sempre vivi a relação sexual com muita. Realmente, assim, com uma certa ressaca depois, sabe? Na hora podia até ser prazeroso, mas depois era sempre muito ruim. Só que por algum motivo que eu não sei dizer qual, ainda que eu tivesse ouvido a minha vida inteira que era pecado, por muito tempo eu não correlacionei essas duas coisas. Então, assim, eu me sentia muito mal, eu via que aquilo me fazia muito mal, mas por algum motivo a minha cabeça não correlacionava que talvez eu me sentisse mal porque era pecado, entendeu? Então, eu achava que eu me sentia mal por algum problema meu. Então, assim, eu conversava, né, com as minhas amigas, às vezes, e eu compartilhava isso com elas e elas falavam, não, eu me sinto bem, sabe? Então, parecia que o problema estava em mim. Sim. Só que chegou um momento que eu realmente, assim, cansei disso. Eu falei, eu não aguento mais. Eu não aguento mais me sentir mal, eu não aguento mais sentir vergonha, eu não aguento mais sentir culpa, eu não aguento mais sentir essas coisas. E aí eu decidi estudar. Eu me lembrei que eu ouvi isso a vida inteira, e inclusive no grupo de jovens, né, a gente ouvia. Eu me lembrei disso. E então eu falei, não, agora eu preciso de estudar. E aí, gente, eu estudei, assim, incansavelmente. Eu estudei catecismo, eu estudei filosofia para entender em termos não religiosos. Eu assisti todos os cursos que vocês puderem imaginar que tinha na internet. Inclusive, teve um curso muito legal de um ginecologista, mas ele não tem mais esse curso, que foi muito importante para mim. Então, assim, eu fiz muita coisa. Inclusive, eu tenho hoje um conteúdo, uma aula que chama Beleza da Castidade, vou deixar o link aqui para vocês, em que eu pego tudo isso que eu estudei e construo o raciocínio para vocês, porque foram assim, foi mais de ano estudando. Tá? Foi mais de ano estudando para conseguir ter essa virada. Então eu fui estudando, até que eu falei, cara, entendi, sabe? Isso, inclusive, isso é uma coisa legal até para a gente trazer depois, assim, algo, claro, um pouco mais raso do que essa aula e tudo mais, mas a gente falar aqui um pouquinho da racionalidade da questão da castidade, né? Mas, assim, é muito parecido, né? Você com certeza estudou muito mais que eu, não? Mas, enfim, foi basicamente isso que me fez mudar. E junto com, eu não vou dizer, assim, inspirações, porque eu não olhei para uma pessoa e falei, nossa, que pessoa casta, sabe? Acho que ninguém olha muito isso, mas eu passei a admirar, enfim, relacionamentos que eu conhecia durante o tempo. E teve, assim, algumas pessoas que falavam sobre isso comigo, um especial, meu padrinho de crisma, que é o Crisma. Igor. Uhum. Inclusive, um beijo, Igor, se você estiver vendo isso. Saudade de você. Que foram pessoas, assim, que não só batiam muito nessa tecla, né, na época ainda que eu era, né, digamos assim, desvirtuado. Batiam muito nessa tecla, eu ouvia, né, não descartava aquilo, mas era algo que eu pegava, guardava num cantinho do coração, assim, e ali vai ficar, porque na minha cabeça não fazia muito sentido. E essas inspirações, assim, principalmente a questão de você observar relacionamentos que deram muito certo, né? Assim, pessoas que você de fato admira, né? E pessoas de fato que você olha e fala, cara, que pessoa virtuosa, óbvio que eu não falei virtuosa, né? Mas assim, que pessoa Boa, né? Que você boa, gosta de estar né? junto. Então, assim, isso foi o que mais me incentivou, assim, sabe? Que me inspirou mesmo a viver, a começar a castidade. E você, meu bem? Também esqueci de falar de você. Pra mim, assim, também não teve uma pessoa que me inspirou, assim, no sentido de eu olhar e falar quero viver igual essa pessoa, mas eu tive uma amiga que me ajudou muito nesse processo, né, a Ana, que é minha melhor amiga, e é por isso que eu falo muito com as minhas seguidoras no Instagram, né, que a gente precisa de ter boas amigas, amigas que vivam aquilo que a gente quer viver, né, que nos incentivem para o bem.
E eu tive essa amiga que me acompanhou muito, né, que eu conversava muito com ela ia me ajudando e tudo mais, me dava conselhos, então assim, foi muito bom. Mas eu acho que a grande questão foi realmente esse estudo, foi entender a sexualidade, a castidade, não só como uma questão religiosa, mas entender a parte, então acho que a parte filosófica por trás para mim foi muito importante. Mas assim, na época entender não foi o suficiente para eu começar a viver. Tanto que no início do nosso relacionamento a gente teve relação sexual e eu já tinha tido todo esse conhecimento. E eu acho que o que virou a chave também foi o estudo, mas foi de fato uma decisão firme. Assim, quando eu consegui, inclusive, né, junto com essa aula toda teórica que eu trago para vocês, eu trago também como viver a castidade na prática, porque só o conhecimento para mim não foi suficiente. Então, eu precisei de ter essa decisão firme. Quando a gente parou de ter relação, eu não sei se nem sei se eu compartilhei isso com você, mas na época eu estava decidida, se ele realmente não quiser, a gente vai terminar. Porque parece que encaixou o meu interior e eu falei, se eu quero isso, eu preciso estar disposta a sofrer as consequências disso, inclusive de perder o relacionamento que eu queria estar, né? Então, quando a gente parou de ter relação, foi quando eu olhei e falei, eu não, se precisar de terminar, eu vou terminar. Você não falou isso pra mim, não. Não falei, mas lá dentro Mas estava. assim, mas foi algo muito natural, pelo menos Foi. pra mim, assim. Porque, de fato, é porque a gente resume um pouco aqui na hora de falar, né? Claro. Mas esse conhecimento, essa inspiração toda, pô, legal, show de bola. Mas existe, de fato, uma luta carnal mesmo. É como se você tivesse ali, de fato, viciado naquilo, né? Você que estuda isso mais, talvez possa até trazer mais dados, mas imagino que envolva algum hormônio, algo ali que traga saciedade, satisfação, algo nesse sentido pra gente, né? Então, assim, por mais que a gente tenha toda essa ideia do que viver, como viver, a prática é muito difícil. E por isso, né, volto na questão que você falou, da comunidade, né? Não só as amigas, mas é extremamente importante que você não se exponha a essas coisas ou evite ao máximo, porque o mundo hoje é extremamente contaminado. Porque a partir do momento que você se expõe, cara, você está aumentando a chance de você falhar naquele seu propósito. Então, se você tem esse desejo, o ideal é que você, claro, você não vai, nossa, vou parar de sair para todos os lugares, mas que você evite aqueles lugares que você sabe que tem mais, falar de uma forma, eu ia falar promiscuidade, um negócio mais assim, sabe, mais exposto de fato. E você ter de fato pessoas que te ajudem nisso, que te incentivem, ou às vezes nem te incentivem tanto, mas, né, porque, por exemplo, tem vários amigos que não vivem isso, mas que respeitem essa sua decisão, né, é bastante importante. E a luta, assim, de fato, é muito difícil essa parte carnal. Então você No início, principalmente, né? porque imagina, eu pelo menos, eu sou exposto a isso, sei lá, desde os meus 15 anos, como eu falei ali. Pô, a gente começou a namorar com 27, 28. Por aí. Porra, são 12, 13 anos de, cara, exposição, relação sexual, aí sai as visões lá que eu falei, que você olha pra tudo que é lugar, é gente de roupa curta, é gente se expondo, pra sua comunidade ali, as pessoas que estão ao seu redor, falando que isso é bobeira. Então, assim, é muito difícil você virar essa chave. E virar sozinho é muito mais difícil, tá? Sim. Não sei se foi assim pra você também. E, na verdade, eu queria também contar uma coisa que eu lembrei agora. Nessa questão, né, nesse processo de ser difícil, principalmente no início, assim, quando você começa a ficar realmente sem ter a relação sexual e você sente algumas coisas até mesmo fisiológicas, né? O seu corpo querendo ter isso, de fato é muito difícil e é bem mais difícil para o homem. Então, teve uma vez que a gente teve uma pessoa, um adulto da nossa igreja, a gente também é adulto, né? Mas um adulto premium da nossa igreja que nos conduziu em alguns momentos, o Sérgio. E uma vez ele falou comigo, né, que para o homem realmente era muito difícil. E ele falou, para o homem no início vai ser bem mais difícil do que para a mulher, é difícil até mesmo assim estar em alguns lugares, então, por exemplo, uma praia, né, que ele vai ver várias meninas de biquíni, ele tá ali com os hormônios, né, então ver isso pode ser difícil e tudo mais. Então ele trouxe um pouco isso pra gente, e aí teve uma vez que eu postei no Instagram, tava fazendo alguma coisa pra gente comer, lá em casa. Eu morava sozinha na época. E aí eu tava com um short e uma blusinha, um cropped, né, que a gente chama. E eu ainda pensei assim, eu falei, eu vou colocar o meu short mais comprido, porque a gente tava nesse início, né? Sim. Eu vou colocar o meu short mais comprido.
Só que eu continuei estando com o cropped, né? E aí a Ana mandou uma mensagem pra mim por direct. Pô, Renata, ajuda o Marcelo, coloca uma blusa mais comprida. Aí eu falei, nossa, Eu pior que eu lembro desse achei. dia. Pior que eu achei que eu tava assim, abalando com o meu shortinho comprido, né? E aí e nessa época eu tava nesse processo de entender que, de fato, algumas coisas iriam precisar de parar de acontecer. Seja em termos de roupa, seja em termos da gente sozinho, né? Então, assim, a gente estar sozinho na minha casa, na época que eu morava sozinha, com eu fazendo essa comida, de certa forma era um risco pra gente, né, Sim. nesse início. Então, assim, eu comecei a entender que, de fato, algumas coisas eu ia precisar, a gente ia precisar de mudar. E eu acho que isso foi mais difícil, porque é muito gostoso, né? Assim, você passar o final de semana todo com seu namorado, né? Ele vai pra sua casa, vai pra casa dele, vocês passam o final de semana todos juntos, dormem junto, abraçadinho, de conchinha. Então, assim, essa parte foi muito difícil. Mas tudo isso entra um pouco naquilo que eu falei, da exposição, sabe? De você ficar se expondo ao erro. E aqui é importante até ressaltar que, cara, não é pra você vestir uma burca, não é pra você, cara, se cobrir inteira, não. Mas a gente pode também É um conversar certo disso bom uma vez, senso. mas a modéstia, né? Na forma de Exatamente. se vestir. É um E a cuidado. noção também, né? É. Mas assim, e esse dia eu lembro, engraçado, porque assim, a gente já tava numa caminhada ali um pouco mais avançada, e assim, pra mim, pelo que eu me lembro, não alterou muito, sabe? Pra você Mas não vai fez que a muita gente, diferença, mas né? vai que a gente estivesse lá no começo, sabe? Talvez fosse algo nesse sentido, e ficasse um pouquinho mais difícil, sabe? Mas eu acho que essas nossas ações, esses nossos cuidados, assim, foi o que sustentou essa nossa decisão, sabe? Foi o que fez a gente seguir firme. E, assim, pra mim, a principal diferença, e pode ter certeza que eu não gostei disso, mas eu não sei se eu já te falei, foi quando você ficou 4 meses nos Estados Unidos, longe de mim. Você acha que te ajudou? Me ajudou porque, assim, essa parte da relação sexual em especial, eu não ter você perto, facilitou, porque eu não me Rapidinho, expunha. amor, só pra entender, galera, no início do nosso relacionamento, quando a gente tava nesse processo de querer viver a castidade, a gente tinha acho que uns 8 meses de namoro, eu fiz um mini intercâmbio pros Estados Unidos e fiquei 4 meses lá. Então é disso que ele tá falando. É isso, é isso. E, assim, de certa forma, foi bom, apesar de saudade e tudo mais, porque eu passei a ter que lidar somente com uma coisa, que também foi extremamente difícil, que era a questão da masturbação, né? Mas, assim, de resto, dessa forma foi natural retirar essa parte. Tanto que quando você volta, eu acho que a gente não tem nenhuma tentativa de fato. A gente estava ali decidido a viver Sim. aquilo, sabe? Então, ali foi talvez Na verdade, eu acho que a gente essa... teve uma relação depois desse negócio. Ih, então acabou meu argumento, galera. Não, mas com certeza ajudou muito, né? Mas é também importante as pessoas pensarem que isso é uma luta. E assim, a gente teve essa questão do intercâmbio, mas assim, né, você consegue viver isso mesmo sem um dos dois estar no intercâmbio, entende? Não é necessário um intercâmbio. Tanto que eu acho que a gente caiu uma O que eu vez. quis dizer foi que eu não me expus, sabe, a Sim. essas situações, né, com você. Então, isso sustentou também um pouquinho mais, até porque ali a gente já Sim, estava com decidido a certeza. seguir. Junta isso, a fé, né, Deus tocando o nosso coração, essa questão da comunidade e a gente se respeitando, cara, foi, digamos, a tempestade perfeita para que isso acontecesse, sabe? Sim. E o que você acha, amor, que mais mudou assim no nosso relacionamento a partir do momento que a gente tomou essa decisão? Cara, pergunta difícil. Mas assim, sem dúvida nenhuma, se eu for comparar o meu namoro com você, com meus namoros anteriores, tem alguns pontos, em especial aquela visão de futuro que a gente conversou, que você começa, a partir do momento que você vive a castidade no seu namoro, a observar outras coisas, sabe? Aquilo que a pessoa faz de bom, o sexo, aquilo que às vezes mantém as pessoas no relacionamento, ele some. Então você começa a notar o jeito da pessoa, como ela age, como ela te trata. E claro, você nota isso eventualmente numa relação sem a castidade. Só que é de uma forma muito mais livre, digamos assim. Eu não tenho influência do sexo ali, sabe? Ou da falta de castidade, né? Que não é só o sexo aqui que a gente está falando. Então as coisas começam a ficar um pouco mais claras. E a partir dali eu comecei a notar de fato na mulher Renata, sabe? É claro que o seu corpo, a sua beleza, era importante, e eu notava. Mas a partir dali eu comecei a de fato olhar para toda a Renata, e não simplesmente porque a Renata me oferecia no sexo, sabe?
Porque isso foi assim, o que mais mudou. Eu comecei a te observar de uma forma totalmente diferente como homem. A gente é muito visual, principalmente os homens, sabe? Então, e sexual também, acho que até mais que as mulheres, assim. Sim. Então, a partir do momento que a gente tira isso, a gente começa a ter que olhar outras coisas que raramente a gente observa. Eu meio sai, pô, eu na minha juventude saía e tudo mais, pô, a gente olha o quê? Pode falar? Bunda, Pode. peito. E essas coisas que o homem geralmente olha para o início de um relacionamento, Ele olha sempre pra sabe? beleza da É, mulher sempre para primeiro, né? beleza, seja a cara ou seja a beleza corpórea mesmo. Não, eu comecei a olhar para sua alma, sabe? Acho que essa que é de fato a mudança, sabe? Então foi mais isso que mudou, assim, essa vivência da castidade. Para você foi Sim. diferente? Não, pra mim foi igual. E acho que muitas pessoas às vezes acham que é de fato assim possível você olhar para a pessoa no todo que ela é, olhar para esse corpo e para essa alma, tendo a relação sexual no namoro, mas assim, não tem como, afeta, sabe? E principalmente para nós mulheres, porque a relação sexual ela constrói uma intimidade que prende um pouco a gente afetivamente. Então é mais difícil, sabe? É mais difícil sair daquela relação, é mais difícil se desprender daquela pessoa quando você encontra nela um defeito, que você vê que você não vai saber lidar com aquilo, que você não quer dividir a sua vida com essa pessoa, você fica mais difícil de romper isso quando você tem a vida sexual ativa. E aí o que que acontece? As mulheres se sentem presas e acabam vendo ali no namorado várias coisas que elas não querem, mas o que que elas fazem? Querem mudar ele. Então, se mantém ali na relação, querendo que ele seja de um jeito diferente, porque ela não consegue se desprender daquela relação. Então, quando você não tem a vivência da sexualidade, você consegue fazer isso. E isso foi muito importante para o nosso relacionamento. Talvez, assim, o Marcelo ouvir isso e falar, nossa, então a Renata tinha mais facilidade de terminar comigo. Mas era bom que eu tivesse mais facilidade de terminar com ele. Por quê? Porque eu estava vendo ele no todo que ele é. E quando a gente decide casar com uma pessoa, a gente precisa saber que a pessoa tem a liberdade dela para seguir o caminho dela e fazer as escolhas dela. Então, se você está entrando nessa relação querendo que o outro mude, você está ferindo a liberdade da pessoa. E esse casamento provavelmente não vai ser tão bom. Entende? E aí, até para complementar a questão do sexual, cara, enquanto as mulheres de fato talvez seja algo que prenda mais, o homem que é algo totalmente sexual e visual, eu acho que é um pouco oposto, sabe? É como se de fato usasse a mulher ali. E a partir do momento que ela começa a me encher um pouco o saco, beleza, Beleza, não, tchau, não, vou porque arrumar ali outra tem namorada. então, assim, essa decisão é de extrema importância e eu acho, assim, né, olhando como homem aqui, posso até estar falando uma besteira, mas é de extrema importância talvez até que a mulher, ela tome essa decisão de uma forma firme, porque ela é extremamente afetada. É claro que, cara, a castidade é extremamente importante para todo mundo, mas na hora que a gente pensa principalmente na mulher, no sentimento e no envolvimento dela, sabe? É uma grande proteção a É uma grande castidade. proteção. Além de você viver de fato o relacionamento de forma um pouco mais leve, né? Porque você vivendo com a falta de castidade, cara, remédio. Não tem com remédio, camisinha. Não tá com camisinha, pílula do seguinte. E muitas vezes você também não consegue nem segurar sua vontade ali, né? Às vezes você não tem proteção nenhuma, mas você vai, tu sabe porque quer fazer. Então, assim, isso entra naquela parte da racionalidade, inclusive, de estar vivendo o negócio antes da hora, sabe? Então, acho que tudo isso é muito importante de se considerar na hora de você pensar e viver a castidade mesmo, porque é de extrema importância, sabe? É de extrema importância respeitar os momentos. Sim, eu acho que faz muita diferença, assim, você ter um namoro em que você, de fato, não tem essa questão da sexualidade afetando a forma como você enxerga o outro, você conseguir enxergar o outro com muito mais profundidade, você conseguir perceber os defeitos dessa pessoa com muito mais clareza, sem passar pano, né, como diz o ditado, então, sem ficar olhando os defeitos e pensando, não, mas ele vai mudar, né, não, mas eu não consigo sair dessa relação, eu tenho que suportar isso. Então, assim, você conseguir enxergar tudo isso com mais profundidade, traz para o casamento muito mais estabilidade, traz muito mais respeito pelo outro, porque você está se casando com aquela pessoa sabendo de quem ela é, entende? Com os defeitos dela com muita clareza na sua frente. E você está escolhendo estar ali, você está vendo que você suporta aquilo, que você quer aquilo para sua vida, você quer amar essa pessoa com esses defeitos. Então, assim, isso muda muita coisa. E dependendo do ponto de vista, se você para pensar, cara, viver a castidade hoje é um negócio extremamente difícil. Você vai estar com uma pessoa que escolheu a dificuldade, viver tudo isso com você, do que Decidiu ter domínio de si, né? e viver essa dificuldade de fato de viver a castidade, em vez de buscar o fácil. Porque, gente, o fácil tá aí para todo mundo, sabe? Você viver isso com alguém demonstra inclusive amor assim pelo outro, sabe? Compaixão de fato.
Então, acho que tudo isso influencia. E eu, assim, sinto que, cara, o homem ele fica até muitas vezes mais centrado, ele tem mais foco, ele tem até sabedoria na hora de decidir e tudo mais. E é o que eu, sinceramente, não sei explicar o porquê. Porque eu não cheguei a estudar tanto com você. Mas você se sente, assim, de fato, mais centrado nas coisas, sabe? É uma diferença muito grande mesmo essa É porque a vivência. gente não é, assim, o domínio de si, ele é uma coisa para todos os impulsos do ser humano. Então, assim, não dá para você ter domínio de si super bem em uma coisa e não tem outra. Então, quando você tem o domínio de si na sexualidade, isso vai ajudar no seu domínio de si para outros impulsos que o ser humano tem, porque a gente é uma coisa só, entendeu? A gente divide, né, o impulso sexual, sei lá, o impulso da comida, mas a gente não é impulsos separados, entende? Nós somos um todo. Então, quando você tem o domínio de si na sexualidade, você vai conseguir ter muito mais facilidade de domínio de si em outras áreas da vida. Entende? Tanto, por exemplo, na questão da comida, na questão do descanso, na questão de outras questões da bebida, do financeiro. Então, outros impulsos ali ele também Eu vão se centrar. diria que você tem muito mais ordem na sua Sim, vida. Você consegue exatamente. se ordenar muito melhor e controlar seu próprio corpo, né? Que é a questão dos Exatamente. impulsos. E olha, é muito diferente você se casar com uma pessoa que tem domínio de si com uma pessoa que não tem domínio de si, né? Isso muda muita coisa. Às vezes até perigoso. Mas pra gente encerrar, meu benzinho, o que você diria para as pessoas que estão lutando para conseguir viver a castidade? Eu queria que você falasse em especial para os homens, né? Porque eu acho que muitos Cara, homens vão nos ouvir também. assim, eu acho que pra gente é até um pouco mais difícil, diante de tudo que a gente falou. Mas se você tem esse, como eu falei, lá no fundo, antes de eu viver, era um pequeno desejo, sabe? De viver isso, porque eu vinha de relacionamentos falhados, que foi de fato assim que incentivou, né, de comportamentos completamente errados, como eu falei. Então, a primeira coisa que você tem que ter, sem dúvida nenhuma, é fé e vontade de viver isso, cara. Isso é básico, né? Parece bobeira, mas é básico. A partir daí, o conhecimento, ele precisa existir. Então estude a respeito. Ah, por que a igreja faz isso? Por que a igreja fala aquilo? Cara, não é simplesmente porque Jesus mandou. Ah, porque Moisés abriu o mar vermelho e é isso. Ah, porque, sabe? Não. Tem uma racionalidade. Não é algo espiritual. Não é algo o que eu quis dizer, aliás, é espiritual, né? Mas eu quis Também, dizer né? assim, não é algo que Somente simplesmente espiritual. viva, não é algo que Deus mandou porque é assim na É porque é igreja. melhor para a É pessoa. porque é racional, é melhor, sabe? Tanto no relacionamento, e eu acredito de fato que nós somos seres relacionais, somos feitos para de fato estar com outras pessoas, Sim. afinal é assim que a gente procria, é assim que a gente, né, continua a humanidade. É assim que a gente se Então, desenvolve. o estudo é extremamente importante. E eu acho que o principal é você encontrar alguém de fato disposto. E isso serve principalmente para a mulher. Porque não adianta ela querer viver a castidade e acreditar que ela vai viver a castidade sozinha e vai mudar, como você falou, aquele homem, sabe? Mas isso serve para o homem também. Busque alguém que seja da mesma fé que você. Busque alguém que queira viver isso junto com você, porque vai ser muito mais fácil. Até porque, cara, tem muita chance de vocês caírem. Muita chance mesmo. Porque não é Mas o fácil mesmo, importante, viu? até porque nós somos seres humanos e a gente vai errar. Só que o mais importante de tudo é você reconhecer esse erro e não desistir de viver, como a gente fez. É você reconhecer o erro, pegar na mão da pessoa que está com você e que você está disposto ali no namoro a conhecê-la mais, a tentar mais ali de fato, né, a provar mais, porque o namoro é de fato um momento de prova. Não, vamos de novo aqui, tá? A gente errou dessa vez, mas na próxima a gente tenta evitar isso e aquilo. Então, assim, eu acho que esses três elementos ali, a fé, de fato, a vontade de ver, o conhecimento e ter alguém são essenciais, assim, não adianta achar que você vai mudar, não. Mas o que você diria além disso? Eu diria para mais ou menos a mesma coisa, mas assim, para você continuar estudando e continuar com esperança de que você possa encontrar alguém e realmente entender, né, com profundidade a castidade. Então, mais uma vez, quem quiser, né, adquirir a minha aula, eu vou deixar o link porque vai te ajudar bastante a compreender isso. Porque eu acho que o ponto-chave é você entender que, independente de céu, inferno, pecado ou qualquer coisa, a castidade é melhor para você. Entende? Então, quando você entende isso, você vai batalhar para conseguir viver, como ele disse, ainda que você caia, você levanta, e você não vai se entristecer por ter conhecido um cara que você conversou sobre isso e ele não quis. Que você sabe
Então, assim, você tem tanta clareza de que aquilo é bom pra você, que se esse cara não quis, não quis. Entendeu? Eu vou correr atrás de conhecer alguém que queira viver a mesma coisa que eu, ou que minimamente aceite, que respeite, que entenda o meu lado e minimamente aceite. Então, eu acho que isso é um ponto-chave. E a gente precisa ter esperança, porque se a gente não tem, a gente vai, né, se jogar numa tristeza profunda de que as coisas não são possíveis e como é possível. Sabe, a gente está aqui para contar a nossa história. Eu conheço, assim, tantas histórias. Tem pessoas que não conhecem porque, de fato, não vivem, né? Com pessoas que querem essa mesma coisa. Mas, assim, eu conheço tantas histórias, sabe? De pessoas que não viveram e passaram a viver. De meninas que estavam esperando por alguém e encontraram. Então, assim, mantenha a sua esperança viva que vai dar certo, se Deus quiser. Eu acho que esse é o mais importante também. Você não se desviar, independente do que o mundo te peça hoje, sabe? Exatamente. É isso, meus amores. A gente espera que vocês tenham gostado. E a gente se encontra numa próxima. Beijo.